A paz do Senhor, boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma noite Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor. Quero convidar você em casa, aqui no templo, a levantar a sua voz a Deus. Ele está aqui, nós temos sede de Deus, nós temos fome e sede da sua presença, Pai. E nós entramos, Senhor Deus, em oração para pedir o teu agir sobrenatural nas nossas vidas, sobre a vida dos irmãos que estão aqui na casa de oração para todos os povos, bem como também a vida dos nossos irmãos que estão cultuando ao Senhor nos seus lares. Que a tua presença, Senhor Deus, seja suficiente para suprir qualquer carência, necessidade ou lacuna que exista nesse lar, nesta casa, nesta família ou nesta pessoa. No momento em que cultuamos ao Senhor, ministramos a Tua palavra, oramos que o Teu bom Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade de agir em nosso meio, de agir nos lares, de agir nos corações e realizar aquilo que o homem não pode fazer, realizar aquilo que a mulher não pode fazer, que o sistema não consegue fazer, que a medicina não consegue, que a economia não consegue, mas que o Senhor, através do Seu toque, pode fazer. Venha falar conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Eis-me aqui, Pai. Quero ser um instrumento do Senhor nesta noite, sobre a vida das pessoas que estão cultuando, que precisam de uma palavra. Assim como a Tua palavra falou ao meu coração e gerou esperança e fé, que da mesma forma, no coração dessas pessoas que estão cultuando ao Senhor, a Tua voz gere fé e a Tua voz gere esperança nesses dias tão delicados. Dá ordem aos Teus anjos para estar acampados ao nosso redor, guardando-nos, protegendo-nos enquanto estamos aqui. Cuida dos nossos, cuida, Senhor, dos lares, cuida, Senhor Deus, de tudo aquilo que nós não conseguimos cuidar pela nossa limitação, mas pela Tua onipotência, com as Tuas mãos de poder, o Teu cuidado esteja. Seja bem-vindo em nosso meio e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Sente-se aqui no templo, sente-se em casa. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Para você que se encontra preocupado com o dia do amanhã. Para você que está vivendo esses dias tão delicados, onde as estatísticas continuamente são alarmantes, de tantos óbitos, e às vezes somos afetados com as notícias de familiares, de pessoas próximas, de amigos, e isso começa a nos deixar um tanto preocupados, com a incerteza do amanhã, com a preocupação com o dia do amanhã. Às vezes, os pais que têm os seus filhos adolescentes, crianças, recém-nascidos, a preocupação de como será. Os dias são maus, não tem como não negar esse fato, está aí. O que podemos fazer, como ter uma expectativa para que possamos superar com convicção o dia do amanhã? Como ter esta paz que excede todo entendimento que Deus nos oferece, para que nós possamos conseguir viver uma vida com totalmente uma estabilidade, sem perder o equilíbrio. A ministração que eu quero fazer nesta noite, eu vou intitular como o que fazer quando estamos cercados. Eu vou ler um texto de uma passagem muito conhecida, e eu creio que o Espírito de Deus, ele vai falar ao teu coração. Ainda que tenha sido uma experiência ímpar para o povo de Israel, quando estava enfrentando um momento delicado e cercado com uma incerteza em relação ao futuro, quando eles tinham que atravessar o Mar Vermelho e a realidade deles era totalmente diferente da nossa, porém, eu quero aplicar aquilo que Moisés falou e aquilo que Deus orientou a Moisés e ao povo, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida e desfrutar dos ensinamentos que o Senhor pode trazer ao seu coração, ao meu coração, como uma revelação, para que nós possamos conseguir superar e vencer os dias maus, para que nós possamos conseguir ir além, para que nós possamos conseguir viver a cada dia dependendo exclusivamente do cuidado do Senhor. Em Êxodo capítulo de número 14, Êxodo capítulo de número 14, vai falar-nos
da travessia do Mar Vermelho. O povo estava vivendo durante muitos séculos debaixo de uma cerviz, e quando Deus levanta Moisés para trazer o livramento naquela geração e na geração de Moisés, Deus faz prodígios extraordinários na terra do Egito. Deus, ele envia pragas, Deus, ele manifesta seu braço forte, Deus, ele interage com o povo, porque ele ouve o clamor do povo, ele vê o sofrimento do povo, e ele se revela diante do povo, para que o povo venha desfrutar de um livramento que Deus havia prometido e realizado. E quando, depois das pragas e depois da manifestação de Deus, o povo é liberado para sair do Egito, para seguir para a terra prometida que Deus havia dito, o Senhor os conduz por um caminho mais delicado, porque o Senhor iria levá-los a desfrutar de algo sobrenatural. Uma das manifestações majestosa, soberana do Todo-Poderoso diante do Mar Vermelho. Mas o fato é que quando Deus conduz aquele povo e os leva até aquela região de Migdol, de Pi-Hairote, Deus queria testar o coração daquele povo em relação à sua fé naquele que os livrou, naquele que o tirou daquela terra de escravidão. E com isso, quando Deus os leva ali, aquele povo se sente cercado. Por que eles estão cercados? Porque eles estão pressionados agora por uma realidade. Qual era a realidade? Eles estão em um local que não havia como escapar e sair daquela situação, porque atrás deles, depois da revolta do povo do Egito, conduzido por Faraó, eles são agora perseguidos e são levados até diante do Mar Vermelho, e lá diante do Mar Vermelho, naquela região de Migdol, Pi-Hairote, e o Mar Vermelho diante, Faraó atrás, eles se sentem cercados e até sem uma expectativa, a ponto de começar a reclamar para Moisés, a ponto de começar a dizer, puxa vida, melhor é ter morrido lá atrás, porque aqui não vai haver sepulturas para tantas pessoas assim. Eram mais de 1 milhão de pessoas reunidas naquela região, naquela situação. E Êxodo capítulo 14, o versículo de número 2 diz assim, o versículo 1 diz, o Senhor disse a Moisés, o 2, diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar. Vocês acamparão. Deus os leva diante do Mar Vermelho. Deus os leva naquela região aonde eles não tinham como sair para a esquerda, para a direita, não tinha como avançar, porque o mar estava diante deles. E para piorar a situação, no versículo de número 10, de Êxodo 14, diz que, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Eles agora estão diante dessa situação, nessa região, e Faraó vindo com todo o seu exército, com seus cavaleiros, para aniquilar totalmente Israel. Diante disso, eles se sentem cercados, como nós nos sentimos cercados. Eles olham para trás, eu quero dizer trás, mas eu vou representar no sentido de passado. Eles olham para trás, eles estão vendo escravidão, porque para trás está a escravidão. Para trás está a velha vida que eles tinham, uma vida de servidão, uma vida de escravidão, uma vida sem liberdade. No presente, eles olham para a realidade, Migdol, Pi-Hairote, Mar Vermelho. Então eles ali, no presente, eles estavam vendo o quê? A ameaça de morte. Qual era a ameaça de morte? Lá vem Faraó. O presente deles era a ameaça de morte, sem ter como escapar. E futuro, qual era o futuro? O Mar Vermelho na frente, como seguir? Então eles estavam pressionados, cercados, atrás, diante e para os lados, sem saber o que fazer, como muitas das vezes nós estamos. Olhamos para o passado, não tem mais como resolver. Presente,
Na verdade, eles sendo ameaçados de morte por Faraó, não muito diferente da nossa realidade, as ameaças de morte por causa da pandemia da Covid-19. Futuro incerto, o que vou fazer? Mar Vermelho diante de nós. O que vou realizar? Mar Vermelho fechado diante de nós, o que vou fazer? E o interessante, que me chama a atenção, que Deus vai dar uma orientação a Moisés, de como sair daquela situação e como Deus nos faz sair das situações quando achamos que não tem mais saída, quando achamos que não tem mais condições de ter algo que possa superar a expectativa daquilo que estou vendo em relação à realidade sem saída. Deus, Ele vai dar uma orientação, um jeitinho especial de Deus, a terapia de Deus, a direção de Deus, para que aquele povo desfrute de um milagre. No capítulo 14, no versículo 15, eu acho interessante quando Deus fala para Moisés, dá-se a entender que Moisés vai orar a Deus, e Deus diz assim a Moisés: o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. Diga aos filhos de Israel que marche. Diga aos filhos de Israel que marche. Como marchar? Mar Vermelho diante, as laterais cercadas por rocha, atrás vem Faraó, mas na visão de Deus, na direção de Deus, era para os filhos de Israel continuarem marchando. O que eu aprendo com isso? Eu tenho que olhar delicadamente esse texto e entender o que Deus está nos falando nesses dias. Quando Deus diz para Israel, diga aos filhos de Israel que marche, mesmo quando a incerteza do futuro estava diante deles, Deus estava dizendo para eles continuar a vivendo a normalidade daquilo que eles já estavam vivendo, continuar seguindo. Eles chegaram diante de Migdol e Piairote, eles tinham que continuar seguindo, marchando, diante da incerteza, era o mar diante deles, mas diga aos filhos de Israel que marche, é viver na normalidade. Segundo o dicionário online de português, o Dício, marchar significa andar, caminhar e funcionar normalmente. Diga comigo, funcionar normalmente. Diga mais uma vez, funcionar normalmente. O que Deus estava dizendo para eles e o que Deus está dizendo para a gente, que para que nós possamos superar a incerteza do amanhã, nós precisamos funcionar normalmente com a nossa vida cristã. Nós precisamos continuar marchando, nós precisamos continuar marchando dentro da naturalidade e da normalidade da nossa vida cristã. Nós precisamos continuar sendo santos, nós precisamos continuar desfrutando do quê? De uma vida cristã sadia. Diga aos filhos de Israel que marchem. O que Deus estava dizendo para eles? Continue a normalidade, continue a avançar, siga a vida, continue seguindo a sua vida, dentro da sua vida cristã, dentro de uma normalidade. Para eu vencer o dia do amanhã, eu preciso seguir hoje dentro da normalidade. Eu preciso marchar diante do Mar Vermelho. É o amanhã, é o futuro, é incerto, eu não sei o que será, mas eu preciso continuar marchando dentro da normalidade na minha vida cristã em Deus. Eu preciso disso. Era isso que Deus estava dizendo a Moisés. Diga aos filhos de Israel que marche. Porque clama a mim, Moisés, não é momento às vezes de clamar, é momento de você agir a sua vida dentro de uma normalidade. Ainda que o clamor seja importante, ainda que o clamor seja essencial, mas nós não podemos nos desesperar. Precisamos continuar agindo dentro da normalidade da nossa vida cristã, para que o mar se abra, para que o amanhã seja seguro em Deus. Funcionar normalmente é marchar. Além de andar, além de caminhar, é ter a nossa vida cristã normal. Como eu faço isso? Aí Moisés vai orientar o povo.
Aí Moisés vai dar uma direção ao povo, e essa direção vem para a minha vida e para a sua vida. Como eu marcho normalmente, como eu ando normalmente, como eu vivo normalmente a minha vida cristã, de que maneira mantenho a marcha da normalidade, de que maneira? Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, Moisés vai dar orientação ao povo. Moisés diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, fiquem gelo. Versículo 14, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, tranquilos, gelo, equilíbrio. O Senhor lutará por vocês, mas de que maneira eu marcho a normalidade, o funcionamento normal da minha vida cristã? 3 situações que Moisés vai dizer. A primeira, eu vivo a minha vida cristã dentro de uma normalidade, como não tendo medo. Não tenha medo. Não tenha medo com o seu amanhã, porque o seu amanhã está nas mãos de Deus. Não tenha medo do seu amanhã, porque o seu amanhã pertence ao Senhor. Não tenha medo com o amanhã, o seu amanhã está no seguro celestial de vida. Não tenha medo, porque é Deus que controla a sua vida, é Deus que controla o seu levantar, o seu caminhar, o seu trabalhar, o seu respirar, o seu agir, o seu deitar, o seu dormir, o seu acordar. É Deus que controla. Não tenha medo. Oh, meu irmão, não tenha medo. Os seus filhos estão nas mãos do Senhor. Não tenha medo. E não tenha medo, os seus filhos são heranças do Senhor, são guardados nas aljavas de Deus. Não tenha medo, você vive a normalidade de um funcionamento em marcha, com o quê? A certeza e convicção de que Deus é com você. Não tenha medo, não tenha medo, não se preocupe, confie no Senhor. Segundo, Moisés vai dizer para o povo: fique firme. Você marcha, e o mar se abre quando você está firme. Fique firme, irmão. Fique firme no Senhor. Fique firme na aliança. Fique firme na promessa. Fique firme naquilo que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se Deus prometeu algo para você, e como Ele tem prometido, com as promessas coletivas e as promessas singulares na sua vida, não tenha medo, acredite, fique firme, meu irmão. Fique firme, não vacile, mantenha-se firmado em Deus, mantenha-se firmado sobre a rocha, mantenha-se firmado na sua convicção e na sua fé. Fique firme. E a terceira, eu vivo a normalidade. Primeira, não tendo medo. Segundo, ficando firme. E terceiro, crendo e enxergando o agir de Deus. Ainda que nesses dias algumas pessoas estão dizendo que Deus não está agindo e nem está aí para a humanidade, quem fala isso é o nécio, é uma pessoa equivocada, é um incrédulo, é um ateu, porque Deus continua agindo com o seu agir sobrenatural. E é por isso que Moisés vai dizer para aquele povo: fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Oh, meu irmão, creia, enxergue, há um livramento, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Meu irmão, quantas pessoas já foram, você passou pela Covid, você atravessou o vale da sombra da morte, mas até agora o Senhor tem sustentado você. Veja o livramento, veja os livramentos, ainda que sejamos tocados pela morte, nós vemos livramentos do Senhor. Por quê? Porque Ele nos salvou, Ele nos tirou aquilo que estava enraizado na nossa natureza pecaminosa, que era o destino do inferno, e Ele nos mudou, Ele nos transformou e faz com que venhamos viver uma outra realidade de expectativa, que é a vida eterna com Ele. Veja, enxergue o livramento. Ou os livramentos visíveis, livramentos invisíveis. Vejam o livramento, Moisés está dizendo. Vejam os livramentos. Eu gosto muito
daquilo que o pastor Joel sempre firma aqui, a cada culto ele diz que antes de dormir ele declara isso: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos mantido. E quando nós vivemos a nossa normalidade, e vivemos essa marcha, diga aos filhos de Israel que marcha, viver a normalidade, o funcionamento da normalidade. Quando eu estou fazendo isso, vivendo a minha vida cristã, não tendo medo, ficando firme, enxergando o livramento e o agir sobrenatural de Deus, Deus vai trabalhando, porque eu estou confiando em Deus. Isaías capítulo 64, o versículo 4, fala-nos um texto poderoso, que se você confiar e acreditar nesse texto, ele será uma realidade na sua vida, na sua casa, na sua família. Isaías 64, o versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, poderoso, um Deus que se manifesta, que trabalha, que age, que se manifesta, que interage. Para quem? Para quem? Para quem? Para aquele que nele espera. Estás esperando em Deus? Estás crendo em Deus? Estás confiando em Deus? Não tenha medo, não tenha medo. Saiba, Deus ele age, Deus ele se move, Deus ele se manifesta. Ele é o eu sou, ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele é o Deus da história, ele é o Deus da aliança, ele é o Deus de promessas, ele é o Deus ressurreto. Ele se manifesta. E é por isso que há essa promessa, que Deus usando Moisés dizendo: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Versículo 14, dias do 14, fiquem calmos. Se tem alguém do lado do seu lado aí na sua casa, olhe para ele e diga assim: ó, o Senhor pelejará por nós. Fique calmo, fique gelo, fique tranquilo, fique calmo. O nosso amanhã está nas mãos de Deus. Israel aparentemente estava sem respostas, sem direção, incerto diante deles o mar vermelho. Atrás, um passado de escravidão, presente, uma sentença de morte por Faraó. O Senhor pelejou por eles. O Deus de Israel é o nosso Deus, ele não tosqueneja nem dorme. Eis que o guarda de Israel, o que guarda Israel, ele não dorme. Ele tem você como a menina dos olhos. Não fique preocupado com o dia do amanhã. Creia, confie, fique firme. Sabe, nós precisamos desenvolver a nossa normalidade, ser encontrado fiel. O apóstolo Paulo ele vai falar exatamente sobre isso. A normalidade da vida é ser encontrado fiel. Você pode dizer isso comigo? A normalidade da vida é ser encontrado fiel. A normalidade da vida, a minha normalidade, a sua normalidade, o marchar diariamente é ser encontrado fiel. O apóstolo Paulo ensina-nos isso. Ele está falando a respeito daquilo que Deus o encarregou sobre a sua vida, e ele vai dizer que é importante nós sermos encontrados fiéis, e nós precisamos disso, ser encontrados fiéis. 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 1 e 2, diz assim, 1 Coríntios 4, 1 e 2, assim, pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Nós não somos pouca coisa, ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Você pode levantar o narizinho aí na sua casa e dizer: eu sou encarregado dos mistérios de Deus. Uau! Deus me encarregou dos seus mistérios, da sua palavra, da sua revelação. Aí o versículo de número 2 diz assim, aí Paulo vai dizer, o versículo seguinte, além disso, o que requer desses encarregados? Isso é, eu e você. Que cada um deles, cada um de nós seja encontrado fiel. Diga comigo, encontrado fiel. O que Deus espera que venhamos viver uma vida de marcha, diante das incertezas do amanhã, diante do mar vermelho, diante daquilo que nos sentimos cercados, é viver uma normalidade, ser encontrado fiel, ou fiéis. Precisamos ser encontrados fiéis. E fiéis a muitas coisas. Eu quero destacar algumas, por exemplo.
Nós precisamos ser encontrados fiéis. Como? Primeiro, fiel à palavra do Senhor. Nesses dias, nós precisamos ser encontrados fiéis dentro de uma normalidade, a palavra do Senhor. Fica firme na palavra, o mar vai se abrir, mas você tem que ser encontrado fiel dentro de uma normalidade, na palavra do Senhor. João capítulo 8, versículo 47 diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ser encontrado fiel à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, mas não é somente isso. Lucas, o doutor, no capítulo 11, no versículo 28, na versão NVI, ele diz assim: e ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ouvir e obedecer, eu preciso ser encontrado fiel, ouvindo e obedecendo, ouvindo e praticando a palavra do Senhor. Eu continuo crendo, acreditando na palavra e se mantendo fiel a ela. Os dias são maus, mas a minha fidelidade à palavra de Deus, ela tem que ser contínua, ela tem que ser a cada dia, ela tem que ser a cada manhã, ela tem que ser a cada levantar, ela tem que ser a cada despertar, a cada deitar, a cada agir, a cada manifestação da minha vida. Eu preciso ser encontrado fiel à palavra. É a normalidade da vida cristã para que o mar se abra. Segundo, eu preciso ser encontrado fiel ao chamado. Deus tem um chamado para você. Meu irmão, você é especial. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado. Viva a sua normalidade, marche mantendo fiel ao seu chamado. Não tenha medo, fica firme no chamado que Deus te deu. Olha só o que o Dr. Lucas diz no capítulo 9, no versículo 62 do seu evangelho. Ele diz: mas Jesus lhe respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, viva a normalidade da sua marcha. Marchando como? Correspondendo ao seu chamado, ao chamado que Deus tem na sua vida, ao chamado que Deus fez sobre você. Mantenha-se firme ao seu chamado. Deus te chamou numa posição, mantenha-se firme, não tenha medo do amanhã, não se preocupe com o amanhã, cuide das coisas do Senhor, e o Senhor vai cuidar das suas coisas. Cuide das coisas do Senhor, o Senhor vai cuidar da sua casa, da sua família, da sua saúde, das suas finanças. Cuide das coisas do Senhor, mantenha-se fiel ao chamado. Seja fiel ao propósito. Ser fiel à palavra, ser fiel ao chamado. Viva uma vida dentro de uma normalidade de uma vida cristã, quando eu sou fiel ao propósito. Qual é o propósito de Deus? Deus sempre sonhou com isso, o propósito eterno dele. Qual é o propósito eterno dele? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Vamos repetir comigo? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, o versículo 28 e versículo 29, vai nos dar esse entendimento de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito eterno de Deus, que sejamos uma família. Mantenha-se fiel ao propósito de Deus, de vivermos em família, um corpo, a vida em comunidade, de vivermos igreja. Como? Pois aquele que de antemão conheceu, predestinou para que serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que o Senhor nos ensina? Que o seu propósito tem qualidade, o seu propósito tem quantidade e o seu propósito tem unidade. Porque Deus quer unidade, porque Deus nos vê como família. Família é unidade. Então nós precisamos viver isso, uma família. O propósito de Deus é uma família. Deus sempre buscou uma família sacerdotal. Por que Deus quer quantidade? Porque são muitos irmãos, muitos, que todos se salvem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou quem? As pessoas. São muitos, precisamos ganhar almas para Jesus. Agora tem uma qualidade, além de unidade, além de quantidade, tem uma qualidade. É semelhantes a Jesus.
O padrão é Jesus. O modelo é Jesus, o modelo desse propósito. E nós precisamos se manter firme dentro desse propósito. Fiel na proclamação. Deus, Ele deu uma ordem através de Cristo. Cristo, quando Ele ressuscita, Ele dá um mandamento, Ele dá uma ordem para a igreja. Quando Jesus ressuscita, Ele vai comissionar os discípulos, Ele vai liberar uma palavra sobre os discípulos, e Ele dá o quê? Uma palavra, um mandamento, uma ordem aos discípulos. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos. É nossa obrigação fazer discípulos. É nossa obrigação cumprir a fidelidade do mandamento do Senhor dentro de uma normalidade, fazendo discípulos. Cumprindo a proclamação do ID de Jesus, dentro de uma normalidade. É assim que eu vou marchando. E por último, eu termino dizendo, fiel na adoração. Eu vivo uma vida dentro de uma normalidade. Quando eu sou fiel à palavra, sou fiel ao chamado, sou fiel ao propósito, sou fiel na proclamação e, por último, na adoração. Eu fui feito para isso, você foi feito para isso, para louvor e glória do Senhor. A normalidade é quando você está vendo os dias maus, mas você continua adorador. Você continua adorador com a sua vida, você continua adorador com o seu tempo, você continua adorador com as suas ofertas, você continua adorador com os seus dízimos. Você continua adorador vivendo a prática de uma vida rendida, devocional ao Senhor. Você continua adorador, independente das circunstâncias. Seja positivo, seja negativo, a morte atingiu, ou você foi livre da morte, você continua adorador. Adorador em todo tempo. Adorador em todo tempo eu louvarei o Senhor, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. É tempo de cantar. É tempo de cantar, pastor, não é tempo de chorar, não, é tempo de cantar. É tempo de cantar, é tempo de ser adorador, é tempo de louvar ao Senhor, mesmo quando o mar está diante de nós. É muito fácil fazer como Miriam fez. Miriam, quando o mar se abre, ela atravessa junto com o povo, ela pega o tamborim, as mulheres saem ao lado dela. Não é errado adorar depois, não é errado. Tudo bem, elas foram lá louvar, ações de graças, mas a expectativa de Deus era que eles fizessem isso antes. É ser adorador antes do mar se abrir. É ser adorador antes que o morto saia do sepulcro. É ser adorador antes que o diagnóstico do médico saia. É ser adorador antes que o meu corpo seja tocado por um milagre sobrenatural de Deus. É ser adorador. Aí, eu fazendo isso dentro de uma normalidade, eu vou conseguir vencer certeza do amanhã. E eu vou conseguir superar as situações quando estou cercado. Por que clama a mim? Viva a vida dentro de uma normalidade cristã. Diga aos filhos de Israel que marche. Não pare. Não olhe para trás. Eu quero orar por você. Você que está tomando uma decisão nessa noite de se levantar. Uma decisão de continuar marchando. Uma decisão de continuar vivendo a vida dentro de uma normalidade. Ser adorador com as suas ofertas, dízimos. Ser adorador com a sua devoção a Deus. Ser adorador com a sua prática de tempo em que você se rende ao Senhor. Ser adorador, ser adorador. Você que vai continuar essa vida dentro da normalidade, sendo fiel à palavra. Haja o que houver. Se precisar morrer para ter convicção, para manter a sua convicção de fé, assim será feito. Haja a perseguição que houver, mas nós não negaremos a palavra. Fidelidade ao propósito, ao chamado daquilo que Deus nos fez e ao cumprimento da proclamação do Evangelho. Eu quero orar com você. Você que está na sua casa, se você pode, põe a mão no teu coração. Deus, nesta noite, pela autoridade do nome de Jesus, às vezes nos sentimos como Israel estava lá em Migdol, diante do Mar Vermelho, entre aquelas rochas de Piairote. Às vezes nos sentimos assim pressionados. Eles estavam ameaçados da morte, Pai. Faraó já tinha dado uma sentença, queria exterminar aquele povo. E eles estavam cercados, incertos, o que fazer? Talvez agora eu oro por pessoas que estavam pensando, o que eu vou fazer? E o Senhor libera esta palavra dizendo, diga aos filhos de Israel, diga à nação brasileira, diga à minha igreja, diga ao pai, diga à mãe, diga ao filho, diga ao profissional,
diga ao empresário, diga à pessoa que está vivendo momentos delicados, diga àqueles que estão com lutas e dificuldades, diga a eles que marche, vivendo uma normalidade, de uma vida cristã, fazendo as suas práticas de devoção ao Senhor, em uma vida continuamente rendida ao Senhor, porque o Senhor vai pelejar. O Senhor não dorme, o Senhor, Ele está agindo e Ele age. Nesta noite, que algo aconteça sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua vida familiar, sobre sua vida nesta noite. Deus se revele, que Deus traga um fogo, que Deus traga uma unção, uma capacitação, que algo desperte você, para que você continue vivendo a normalidade. Não olhe atrás, continue marchando, porque na sua retaguarda o Senhor vai, mas Ele também vai à tua frente, endireitando os caminhos tortos e quebrando os ferrolhos de ferro. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Se você pode, na sua casa, aplauda o Senhor pela sua palavra. Deus te abençoe. Presbítero Rediane.